Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Novitec. E hoje, um dia muito especial, principalmente para mim, por estar ao lado delas, essas autoridades, dessas competências aqui. Eu fico sem palavras, porque eu sonhei com esse dia, né? Quando a gente montou o curso da enfermagem, eu sonhava em tê-las aqui. E hoje é um sonho que se realiza, né? Sejam muito bem-vindas, obrigado pela atenção de sempre. A doutora Sandra, então, nem se fala, nos acompanha demais, e pelo carinho, né, a nós dedicado. E aí eu vou pedir para a doutora André se apresentar, e aí vocês vão se apresentar, porque se eu for falar, vai passar o podcast todo falando. Meu nome é Andréia, eu sou enfermeira responsável técnica pela Novitec e eu sou coordenadora geral da Novitec. Napoleão Pacheco, atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, hoje à frente dos 117 mil inscritos, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. Muita gente. Eu sou Sandra Valesca, sou conselheira diretora do Corém Ceará, fiscal licenciada, enfermeira e também sou enfermeira da UTI NEL do Hospital Infantil Albert Sabin. Eu sou enfermeira Ana Paula, sou diretora do Conselho Federal de Enfermagem atualmente, deputada federal pelo Ceará e tenho militado arduamente aí na luta por reconhecimento e valorização da enfermagem. Um detalhe, ela é enfermeiro deputada federal da enfermagem. O Ceará tem um deputado federal da enfermagem. Gente, e assim, para a gente ir desenrolando a conversa, vamos começar dizendo assim, como foi que começou essa história da enfermagem na vida de vocês? Como foi, né, assim, desde a faculdade, o que motivou a escolher a enfermagem, né? E aí... Trajetória. Como foi, doutora André? Diga aí. Eu sou do interior, né? Então eu queria ter uma formação que eu pudesse morar no interior e ficar muito próximo aos meus pais. Então eu vi a enfermagem como, vou fazer enfermagem, vou trabalhar no interior, e assim foi feito. Terminei a enfermagem, fui trabalhar 8 anos no meu interior de Jaguaretama, e depois disso, meu esposo me convidou para vir trabalhar aqui e abrir a escola com ele de enfermagem. E eu logo me apaixonei, porque eu já trabalhava na assistência, trabalhei 4 anos em maternidade, Adolfo Bezerra de Menezes, e depois fui para a saúde coletiva, né, para a unidade básica de saúde. E lá comecei também a minha carreira como professora. Lá eu comecei como professora da CIEP e formei auxiliares e técnicos pelo programa do governo também. Dentro do hospital eu montei uma sala de treinamento e lá a gente fazia as práticas. Isso é que eu gosto de trabalhar, educação e saúde. Aí, vai potência, né? Doutora Natana, diga aí. Pronto, eu iniciei a faculdade de enfermagem, sempre quis fazer enfermagem, nunca foi um curso de segunda opção. Eu escolhi enfermagem e entrei na universidade e já comecei a me dedicar à saúde da mulher. Sou completamente apaixonada pela saúde da mulher. Atuei muitos anos em maternidade, então eu sou um profissional mesmo dedicada à obstetrícia. E atenção primária, eu sou enfermeira sanitarista pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Atuei durante 5 anos na atenção primária de Itapipoca, que é minha cidade natal. Eu me formei e voltei para a cidade natal. E aí eu conheci um grupo visionário que estava montando uma chapa para o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. E eu de prontidão fui apoiá-los pelo incômodo de melhoras, de novos caminhos. Nunca teve a intenção de se tornar líder. Não. Foi para apoiar. Eu fui para apoiar. E lá... Eu saí da condição de apoiadora e fui conduzida hoje a líder através de uma excelente formação da enfermeira Ana Paula, que à época era a cabeça dessa chapa, né, uma mudança revolucionária para a enfermagem do Ceará. Se tornou referência, né? De um espelho. Exatamente. E aí eu, nesse meio tempo, passei um concurso público em Sobral, fui para Sobral, já cheguei em Sobral e ficou aquele incômodo. O que é que eu estou fazendo aqui? Não dá mais, que não é mais para mim. Aí a Ana Paula, assim, vai ficar em Sobral, vamos ver os projetos, vamos ver o que é que a gente faz. Eu larguei meu concurso público e vim embora para Fortaleza de novo. E até hoje estou nessa vida caminhando junto com a enfermagem.
E aí nesse processo de formação veio a segunda eleição, né, onde a doutora Ana Paula foi novamente presidente, eu já entrei como vice e assumi a presidência nesses últimos 3 anos. Olha, Mas foi uma formação. e a né, doutora Ana 10 Paula, anos de ela é formação. muito visionária, porque ela acertou. Ela acertou. Graças a Deus. Né? Ela acertou. A gente estava até conversando mais cedo que essa é a função do líder, é identificar, né, quem e aonde, né, vai se fazer melhor, vai fazer com excelência, né? E assim, ela acertou. Que bom. Eu fui bem orientada e instruída, fui bem instruída. Tá muito bem. Agradecemos. Né? E a doutora Sandra? Nossa, do grupo aqui eu sou que tem mais tempo de enfermagem. Essa enfermeira já fazem 32 anos, não é? Eu já tive experiência em todas as áreas que você imaginar. Eu já trabalhei na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. Hospital público, hospital privado, já fui cooperada, trabalhei de plantão por cooperativa, por RPA, por prestação de serviço. Hoje, graças a Deus, eu sou concursada, né, do Estado, no Albert Sabin, e eu prestei um concurso também para o Corém, no ano 2000, eu sou concursada como fiscal do Corém desde o ano 2000, e com a entrada da doutora Ana Paula na gestão, ela realmente me inspirou a viver o outro lado, o lado da gestão. Então a gente teve todo um processo de formação também, e nesse último mandato eu me licenciei do meu cargo de fiscal e venho, né, sob a liderança local da doutora Natana e a liderança maior da nossa conselheira federal, que é quem nos forma e nos orienta todos os dias, nos forja ali na luta, inspiradas no trabalho dela. E hoje eu componho a diretoria da doutora Natana, junto com ela, a diretoria do Corém. Estamos aí entregando para a comunidade cearense uma enfermagem muito mais valorizada, respeitada do que a geração que eu recebi. Né? Graças a Deus a gente consegue identificar um crescente na enfermagem enquanto técnica, enquanto política e no conselho, enquanto entidade de classe, o tanto que a gente cresceu, a gente tem muito a comemorar. Muito a comemorar. Nós vamos já tocar nos assuntos, né, dessa evolução, o que a senhora acha que evoluiu, quais foram os pontos assim, mais difíceis, né? Mas agora a doutora Ana Paula vai... Vamos lá, minha história com a enfermagem, 24 anos de enfermagem. Eu fui auxiliar de enfermagem formada pelo IA Social, uma instituição bem antiga, que não existe mais, já até fechou na pandemia, com aquelas dificuldades. Depois eu fui técnica de enfermagem, trabalhei na Santa Casa de Misericórdia Portuguesa, no São Luís, Ceará. Depois fui para a atenção primária, ser vacinadora, trabalhei por quase 7 anos como vacinadora do Centro de Saúde do SAMU. SAMU, Então, meio, né? Nem parece que pegou assim aquele setor bem agitado, bem né? agitadinho, Né? professor. Depois eu, como a maioria dos profissionais técnicos de enfermagem, sonhava em fazer graduação. Sim. Então fiz a graduação através de financiamento estudantil. Eu nasci aqui, vizinho a vocês, aqui no Genibaú. Nasci e me criei aqui na divisa do Genibaú com Altra Nunes. Sou filha de uma família muito humilde. Meu pai era estivador e minha mãe dona de casa. Então eles tinham muita vontade de que a filha deles, a mais nova, fosse alguém que encontrasse um sucesso na carreira profissional. E muitas vezes, professor Costinha, sabendo que a Novetec fica localizada em um território, né, da periferia de Fortaleza e que tem inclusive uma transformação social, então muitas vezes meu pai deixava o vale de transporte dele para eu ir para o curso e ia trabalhar de bicicleta, mas para poder dar um curso técnico de enfermagem. É a realidade de muitos. De muitos. Então eu passei por isso lá atrás, em 2001, 2002, e de lá para cá eu venho trabalhando na enfermagem e sou enfermagem desde então. Depois me tornei enfermeira, também atuei, fui servidora do município de Calcaia, passei no concurso do JF, fui policial militar, né, professor Costa? Eita, Policial militar. deixa eu ver assim, Novo, mulher. Mas eu fui também policial militar, passei um tempo pela polícia, mas a minha paixão na enfermagem, com a enfermagem sempre foi maior. Então no ano de 2017, eu
resolvi abdicar de todos os concursos que eu tinha passado para me dedicar exclusivamente à valorização da enfermagem. Então foi nesse ano que eu disse, ou alguém faz algo pela enfermagem, ou nós vamos continuar se lamentando, ficando frustrados porque estamos ganhando pouco. Nessa época, a enfermagem ganhava menos que um salário mínimo, o enfermeiro estava ganhando ali um salário mínimo e meio, a precarização do serviço de trabalho estava muito intensa, a gente tinha quase 20 anos que não tinha concurso público. Então eu disse, rapaz, eu acho que tem que ser eu. Né? Então, assim, uma hora chegou isso na minha cabeça, não me pergunte como. E aí a gente fica até se perguntando, né? Será? Por que será? Será que sou eu mesmo? Será que eu sou escolhida mesmo? Aí eu tomei essa decisão, falei pro meu esposo, e o meu esposo é doido, vai deixar o concurso público para ir trabalhar com a política de valorização. O conselho não dá nem salário, não paga salário. É uma atividade, né, que não... Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, né, mas é uma atividade que não se paga salário. E eu fiz a melhor escolha da minha vida, essa que eu fiz lá atrás. Hoje eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo, para tornar a enfermagem uma profissão valorizada, respeitada, uma profissão em que as pessoas se orgulhem e que a sociedade, acima de tudo, reconheça a importância. Então, já fui presidente do Corém, nessa época a doutora Natana me conheceu, eleita, reeleita, já fui vereadora de Fortaleza no ano de 2020, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e agora deputada federal da enfermagem, conselheira do Conselho Federal de Enfermagem, sou a primeira auxiliar de enfermagem a chegar na diretoria do Conselho Federal de Enfermagem, me parece impossível. Doutora, mas eu estou aqui tentando fazer os cálculos de tanta coisa. Não está Vida, cansando vida, noites, né? Descanso. Quando o profissional ele abraça mesmo. É propósito de vida. Então ele ajusta tudo, tá? A doutora Ana Paula relatando, né, comentando aí, e eu olhando, e eu sou observador, né? Você nota o brilho, você nota o sorriso de falar, em falar. Do mesmo jeito que quando a gente toca no nome Novitec, a gente passou muito tempo pensando sobre Novitec, né? Falar de Novitec para nós é um orgulho tão grande que fica ali direto, né? Já tive colegas meus que a gente não passeio, Maria, eu gosto dessa fala em trabalho. Mas é porque eu gosto. Foi antes pra gente vai Não, vai ser assim, ó, tem um projeto tal, e a Novitec. Tem isso aqui, a Novitec. Vai ser assim, né? Mas pode continuar. Então, assim, hoje, professor Faustinho, professora Andréia, eu faço esse trabalho com muito compromisso e responsabilidade. A transformação na vida que a gente já tem feito, de pessoas, profissionais de enfermagem, que na sua grande maioria são mulheres, mães, donas de casa, chefe do lar. Então, chegar às vezes num espaço desse, ser reconhecida como profissional desse, é algo que não tem preço, algo que dinheiro não paga, é uma satisfação pessoal minha mesmo. Então, assim, poderia estar no melhor concurso do mundo, no melhor emprego do mundo. Porque está confortável, né? Pela conveniência, né? Tá tudo bem. Eu já vi alguns profissionais, assim, através do Instagram, né, falando, doutora Ana Paula, eu estou aqui por você. Entendeu? Porque, tipo, reconhece a luta, reconhece o crescimento, a evolução e reconhece por que ela está ali. Tipo, como se fosse reconhecendo mesmo o teu trabalho. Eu acho importante. Quando a gente começou, professora Andréia, ninguém acreditava, era muito difícil, né? Pouquíssimas pessoas que abriram as portas para mim, essa instituição, que é a Escola Novitec, foi uma delas, que sempre abriu as portas para mim, mas muita gente bateu a porta para mim. Né? Muita gente não acreditava nessa construção, nessa consolidação, porque a gente vem, de fato, de uma categoria muito sofrida, então estava todo mundo sem esperança, desmotivado, ninguém tinha esperança mais. Então foi assim um trabalho de você conhecer, de você vender que era possível a gente transformar a vida das pessoas. Sim. E hoje você vê, eu dividi uma mesa aqui com a doutora Natana, que foi, né, passou pela minha mentoria, com a doutora Sandra, a doutora Sandra para mim é uma das enfermeiras referência, Sim, né, de assistencial. A Sandra tem um currículo assistencial, profissional, invejável a qualquer enfermeira, né? Então assim, você ouvir ela falar que eu hoje
mentoro ela, é algo muito importante. Rapaz, que a Novitec tremer, fala que vai ser uma palestra, vai dar uma coisa com a doutora Sandra. Ela agora, no período de maio, foi o nosso mês da Sim. enfermagem, né? O conselho ele não deriva mais Por uma semana. sinal, a Semana Novitec eu tive que adiar, Foi. porque como eu precisava das autoridades presentes e todas ocupadas, né? Aí eu tive que adiar, entendeu? No dia que teve mais participantes aqui na palestra, aqui na quadra, foi o dia da doutora Sandra. Eu não sei se ela lembra que não dava mais, A gente em pé. e muita gente em pé, acho que Foi foram lindo, foi 300 ou mais emocionante, eu lembro. alunos que se inscreveram e outros ficaram só assistindo Eu mesmo. guardo esse dia no meu coração. Agora em maio, né, foi o mês Sim. todo da enfermagem. A gente rodou mais de 22 municípios para chegar próximo do profissional, Sim. conversar, É importante. levar um Acesso, momento né? de celebração para esses Sim. profissionais. E a palestra da Sandra foi assim, eu tenho 32 anos de enfermagem. Aí eu disse assim, gente, é muita bagagem, é muita... E tem outra frase que ela fala também, que todo mundo, agora que vai dar uma palestra, encaixa a frase dela. Tem muito menino vivo nessa cidade que passou pelas minhas mãos. Isso é um amor. É. E você vê a importância e como ela se despiu do papel de enfermeira assistencial e comprou a ideia da gestão, porque não é fácil, né? A gente tá Gestão é muito difícil. antes, né, que para criticar, né, mas doutoras, o nosso muito obrigado, sabe, como paciente, como cidadão, né, que me encontro aos cuidados de vocês, como escola de enfermagem, sabe, a gente estava até comentando há pouco, né, que o que a gente tem que fazer é que os acertos sejam maiores que os erros, porque nós não somos perfeitos, né? Existem os erros, nós não vamos conseguir 100% nem agradar a todo mundo, é uma realidade, embora nós quiséssemos, mas não é uma realidade, né? Não existe essa máquina, né? Mas o meu muito obrigado por vocês. Quando eu digo vocês, é toda a representatividade de vocês. A enfermagem, obrigado por quem escolheu a enfermagem, Sim. né? Porque já imaginou, se vocês não escolhem, meu Deus, como é que seria, né? Então eu sou muito grato, tá? Voltando a dizer, a gente estava falando das doutoras, quando eu fundei a Novitec, eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou estar de frente com essas pessoas? Sim. Não que eu seja fiscalizado, tá? De frente como estamos hoje. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo fluindo, né? E assim, como eu falei no começo, pode ter certeza que hoje é a realização de um sonho. E que bom que vocês nos orientam, Sim. vocês nos ajudam, eu digo assim, dão uma atenção especial para a Novitec, porque sempre há um direcionamento. Sim. E a gente tem que procurar pessoas de renome, possam, né? né? Assim, que tenham conhecimento, como a Sandra, com experiência, a doutora Natana, a doutora Ana Paula, que já vem nessa caminhada e possa dizer com firmeza como proceder diante de uma situação. Isso é muito importante, porque faz a gente ser mais assertivo ainda. E foi um diferencial, eu sempre trago muito isso nas minhas falas, é a gente ter um marco temporal na enfermagem. A gestão antes de 2018 e a gestão depois de 2018. Porque, querendo ou não, a minha gestão hoje é a continuidade do trabalho que a Ana Paula iniciou, né? E foi um trabalho muito consolidado, de aproximação. Aquele estigma de que o conselho só chegava para fiscalizar, para cobrar, Hoje né? em dia não tem mais para esse pressionar, para ser um ponto de tensão dentro das instituições. Não, a nossa formação, a maioria hoje é orientativa, Sim. para que a gente tenha uma melhor condução desses espaços de saúde, né? E um melhor local para os nossos profissionais. E é muito importante, doutora, porque nós como escolas, nós precisamos dessa parceria. Sim. Porque nós como escolas, quem nós vamos colocar no mercado de trabalho? E como? Qual o nível desse profissional? Né? Que, como a gente comentou, tem muita gente comercializando e acaba chegando um profissional de má qualidade. Então é muito importante a parceria. Eu considero como se fosse aqui, vamos dizer assim, fosse a fábrica, fosse onde tudo começa para eles. Então é muito importante os hábitos, a cultura e criar a rotina deles. E que essa rotina seja de excelência.
Não é verdade? Quais- Então está na raiz, no começo. Se a gente deixar para depois. A pergunta vai para a doutora Ana Paula, né? E quais são os projetos que estamos iniciando agora nesse ano de 2026? Como é que estão os projetos? A gente atua muito, doutora Andréa, justamente nessa política de valorização profissional que começa dentro dos bancos das instituições de ensino. Então, assim, não pode se falar de enfermagem valorizada se você não começar ali pelo acadêmico de enfermagem, pelo aluno do curso técnico. A Novetec, ela já tem dentro, né, do mercado de instituições de ensino, ela já tem esse nome de ter ali o compromisso com o ensino de qualidade, com a presencialidade, que é muito importante no sistema corense. E nós conseguimos no ano passado estarmos dentro do decreto que trouxe a enfermagem 100% presencial. Nós estamos em fase de transição, né? Nós estamos já com um ano, tem mais um ano aí, então significa que aquelas pessoas que estavam achando que dava para ensinar enfermagem online, então elas já se convenceram que não dá. Né? Então, assim, esse foi um marco muito importante, foi decisivo. Fez parte dessa nossa luta como deputada federal também, a importância da gente ter, né, estar lá no mandato representando a enfermagem também contribuiu muito para que a enfermagem hoje estivesse dentro do decreto como 100% presencial. As novas diretrizes também educacionais que foram publicadas agora recentemente também tem muito do nosso trabalho, da nossa contribuição enquanto enfermeira, já ter atuado, enquanto militante da formação de qualidade. Mas tem um projeto que é de minha autoria, que ele é uma criança, é um filho, né, que eu gestei, né, e ele está crescendo, né, esse projeto para daqui a pouco atingir aí a maioridade, ou seja, ser aprovado, que é o exame de proficiência na enfermagem, que graças a Deus a gente tem tido um apoio amplo dos docentes e das instituições de ensino que, assim como a Novetec, tem um compromisso com a formação de qualidade. Então, o exame de proficiência ele vem para ser mais um instrumento a favor da formação de qualidade e não contra, jamais sendo para prejudicar, mas sim para ajudar nessa política de valorização da enfermagem. Temos que manter um nível, né? Um mínimo, vamos dizer assim, né? Do nível de qualidade. Não pode. Até mesmo, professor Faustinho e professor André, daqui a pouco você vai chegar em uma instituição de saúde como paciente e você pode ser atendido por um aluno da Novetec. Sim, já sou. Acontece demais. Então você quer ser atendido por um aluno que passou por uma formação de qualidade, por aquele que não passou por uma formação de qualidade. E nós, para além de sermos profissionais, além de ser educador, nós também estamos de vez em quando na condição de pacientes. Então, quando nós estamos na condição de paciente, a gente quer receber o melhor tratamento, a melhor assistência. Então, assim, eu tenho isso intuito de mim. Eu já fui docente de cursos técnicos também, não fui empresária, empreendedora de cursos técnicos, mas fui docente. Então, esse compromisso a gente coloca no nosso dia a dia mesmo, de luta, tanto no sistema COFEM-CORENS, né, do qual eu faço parte, como também agora nessa militância mais política, porque tudo que a gente conseguir construir hoje vai significar daqui a 5, 10 anos mais espaço, mais oportunidade, mais qualidade, mais valorização para a nossa profissão. Então, esse projeto da proficiência, professor André, ele pode demorar para ser aprovado mais tardar aí mais um ano, por conta da tramitação que os projetos têm, que é relacionado à questão legislativa, mas uma vez que ele for aprovado, ele vai ser um marco importantíssimo para a nossa profissão. E não é no sentido de trazer coisas ruins, negativas, não é restringir, é no sentido de ser mais um instrumento a favor da formação de qualidade. Inclusive, numa palestra da doutora Sandra, acho que ela não vai lembrar, mas a gente comentou até um pouco parecido, que até eu comentei assim, que eu como diretor, muitas vezes eu gostaria de ter um poder de voz mais ativa, onde certos alunos eu pudesse, mesmo que ele chegasse ao final do curso, eu dizer, não, peraí, você vai ter que passar mais um tempinho, entendeu? E eu não estou falando, não é de venda de disciplina, não é vender mais uma mensalidade. Muitas vezes até gratuito mesmo, mas olha, eu não acho que você está pronto. É segurança. Então, pois é, vamos aqui, tá? São Entendeu? níveis diferentes, né? De aprendizado, cada O exame fazer treinamento. vai dar esse suporte, Exatamente. entendeu? Para que ele
se cresça, se prepare, para melhore o perfil e dentre outras qualidades que ele deve ter, né? Agora, uma coisa que a doutora estava falando aí, a pergunta da André, e eu só lembro, doutora, da senhora comemorando o piso. Sim. Olha, era a senhora lá e nós aqui, porque na hora de sair eu fui correndo aí saiu, gente, aprovou, entendeu? E assim, né, comentei um pouquinho como foi. Ai, nossa, assim, eu fico toda arrepiada quando eu lembro da luta do piso, né? Então, o professor Costinha traz aqui uma recordação importante, porque a gente fez todo mundo acreditar que era possível, a gente fazia cada dia, a gente Uma jornada, né? A nossa é que hoje tem 10 anos, ou seja, quando aprovou, né, vocês já tinham pensado nesse projeto. Mais de 20 anos. E a gente, mais de 20 anos, a gente, olha, é Foi uma agora jornada. nunca, é pós-pandemia, é ano de eleição. Se a gente não conseguir essa lei agora, a gente não Agora consegue não muito consegue mais. mais. E aí toda semana em Brasília, e as pessoas até dizem assim, essa mulher vereadora de Fortaleza, mas toda semana está em Brasília. Tá gastando Mas nosso dinheiro. gastando Dinheiro. dinheiro, viajando. Mas aí eu disse, e levava muita chibatada também, você não vai nada, você está equivocada. Mas aí a gente continuou dentro de um formato de organização e conseguimos a Lei 14.434 de 2022. Comemoramos, sim, tivemos muitos entraves. Depois conseguimos uma emenda constitucional que garantiu a constitucionalidade do piso. Depois o STF judicializou, barrou até que se apresentasse fonte de financiamento. A gente voltou a Brasília, conquistamos uma emenda constitucional 127, que é as fontes de custeio, essa que o Orçamento Federal manda todo mês recursos para os municípios que ainda não podem pagar o valor de piso total e aí buscam essa ajuda, essa assistência do governo federal. O PIS transformou a vida de muita gente, professor André, Sim. professor Então, o Costinha. município que não tem condição de pagar, aí o governo O federal governo federal encaminha a complementação. complementa, ou seja, o técnico lá, o enfermeiro, ele está recebendo isso. Ele está recebendo o valor do piso. Ainda com algumas distorções por conta da decisão do STF, mas não pela nossa luta. Mas com impacto real de mais de R$1.000 no salário dessas pessoas, principalmente do técnico de enfermagem, que era a classe mais sofrida. A gente lutou muito pelo piso, assim, às vezes tem colega que já ganharam pelo piso, que não teve impacto nenhum. Sim. Mas nós lutávamos naquela época pelo aquele mais vulnerável, aquele que estava ganhando menos que o salário mínimo. Sim. Então hoje, se o município ele só pode pagar 1.600 para um técnico de enfermagem, o governo federal vem e complementa até chegar a R$3.325, que é o valor do piso. Certo. Né? Então, se o enfermeiro, o município só pode pagar 2.500, o governo federal vem e complementa para 4.750. Tanto na iniciativa pública, quanto nas instituições privadas filantrópicas que contratualizam pelo SUS em até 60%. Então, hospitais filantrópicos, institutos que trabalham com contratualização via SUS, OS, né, as organizações sociais, elas recebem essa assistência financeira complementar que vem de recurso da União, que é recurso nosso, Sim. que é dos nossos impostos, mas que hoje está servindo para fazer essa complementação de maneira, não é fixo, mas é um período em que os municípios precisam se organizar para poder começar a pagar o piso por conta própria. Sim. Né? Então, essa luta, ela trouxe mais dignidade para o profissional. Imagina, professor Costinha, professor André, eu estive no interior, que representam muito interior, e aí eu pergunto, o piso, o complemento, que eles conhecem como complemento, o nome correto é assistência financeira complementar, mas os nossos colegas conhecem como complemento. Então, você chega lá, quanto que o complemento ajudou a sua vida? Aí eles dizem, nossa, Ana Paula, eu estou botando mais comida na mesa. Sim. Tem uns que dizem, eu comprei um carro com esse tipo, comprei uma moto. Menino tá na escola, O menino está na escola melhor. Então, assim, isso é dignidade, isso é mais dignidade. Foi tudo isso que nós lutamos. Então, eu fico arrepiada mesmo, me emociona mesmo, porque eu fui muito humilhada naquele congresso, né? Estamos assim, fome, sede, Mas né? um bom testemunho depois, né? Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Vocês sabem a famosa rabisaca que o pessoal do Sim, Ceará dá? sim. Era isso que Rabisaca, acontecia. parecia que a gente estava assim sujo, que ninguém queria conversar com a gente. E de fato tinha dia que a gente estava mesmo, dependendo da banho. Ficava de manhã, ficava até a noite. Tinha dia que vocês eram. Eu concordo hoje, tá? Hoje eu entendo você não queria. Inclusive, teve vários dias que a gente botou no YouTube, que foi no Instagram. Não, nós fizemos uma comemoração
Foi. grande, né? Afinal, nós somos pelos nossos alunos, Sim. sabe? Nós somos defensores dos nossos alunos, né? Então, tudo que vier de melhoria, tudo que vier de benefício para os nossos alunos, recebe demais. Né? Vai ser para Natan agora. E é só para Pode concluir, professora André, nós estamos hoje numa militância grande pela PEC 19, que é o reajuste do piso, mais o cálculo para 36 horas. Que isso pode Diminuir a impactar. carga horária de Isso. trabalho e mais um. Isso, na verdade, para o fim de cálculo, né? Que hoje está sendo calculado para 44 horas, Sim. por força dessa decisão do STF. Mas se a gente conseguir a aprovação da PEC 19, se Deus der, nós vamos conseguir, eu acredito muito nisso como acreditar no piso, a gente vai ter um impacto de mais de R$1.000 também nessa assistência financeira complementar. Mas A mais. Não vai ter redução de Não vai carga ter. horária. Sim. né? Esse movimento hoje ele não é relacionado à não redução de carga reduz. horária. Continua 44. Ele faz faz o redução do cálculo financeiro. Tá. Então, o cálculo financeiro aumenta e a carga horária diminui. O piso Então, seria assim. para a carga horária de 36 horas. O profissional que trabalha 44, faz a regrinha de 3, ele vai ganhar Olha, a mais. doutora, eu acredito que vai dar certo. Sempre a justificativa de que não tem fonte de financiamento para pagamento. Então, lá em Brasília, a gente tem que botar enfermagem em todo canto, igual vocês botam no VTEC, né? Todo canto. Postinha e a André Sim. botar Tá enfermagem em todo certíssimo, canto, eu tá boto enfermagem em certíssimo. todo canto. Mas na discussão de petróleo, espera aí, que nós vamos já fazer um projeto para dizer de onde nós vamos tirar a fonte de custeio das 30 horas e do reajuste do piso e ainda, por cima, garantir recursos para o Sistema Único de Saúde, que hoje sofre com subfinanciamento. Aí a gente fez um cálculozinho lá de toda a extração do petróleo que ocorrer nessa margem equatorial, se o governo direcionar 20% para o pagamento desses recursos, ele consegue 10% garantir a implantação de 30 horas na enfermagem, reajuste do piso, aí a diminuição da jornada. Como também consegue garantir a compra de insumos que hoje o SUS tem muita dificuldade de se manter, com compra de insumos que são mais caros, inclusive medicamentos de alto custo. Sim. Então, tem uma rentabilidade desse tesouro de extração de riqueza nossa, que pode, inclusive, garantir o financiamento tanto dessa política de valorização da enfermagem, como a política de fomento financeiro para o Sistema Único de Saúde e compra de insumos. Então, esse projeto é outro menino que, né? Outra Você criança. tá com algum canto aí? Não! Foi Eu tô aqui. Olha, não se engane, não é só um rostinho lindo, viu? Não é só essa simpatia, não. É muitos anos de luta, É. cantar essa, muitos anos de luta. Eu sou admirador de pessoas visionárias, de pessoa que consegue linkar as coisas, sabe? Da pessoa que, não é dinâmica que eu quero dizer, é a pessoa que consegue identificar, sabe? Juntar e fazer tudo isso dar certo. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Tem que ter uma mente brilhante, tem que ter uma mente boa. Parabéns. Obrigada. Esse projeto ele é um dos projetos mais importantes desse período como deputado federal. E eu tenho trabalhado muito para convencer os meus pares de que ele é muito importante. Mas aí o convencimento depende muito do seu poder de barganha, Sim. do seu poder político, da Sim. sua capacidade, né? Então, isso eu estou aprendendo durante esse cotidiano, no dia a dia. Mas o projeto, do ponto de vista teórico, de embasamento, de justificativa, ele está todo muito bem fundamentado. O que a gente precisa agora é mostrar muito mais força. Então quando a gente está junto e unido, organizado, a gente consegue mostrar para os que estão Então, lá. convide a E nós- enfermagem. Pode convidar a enfermagem aí, doutora. A enfermagem precisa estar acompanhando os projetos importantes e vir com a gente. Sim. Uma das coisas que quando eu estou em sala, eu converso muito com meus alunos, né? A pedagogia tá em mim, né? E aí eu converso com eles, olha gente, vocês poderiam ser mais e melhores. Se unam. Tá todo mundo aqui. Vocês não competem entre si. Não tem ninguém competindo. Se unam. A enfermagem, eu digo para eles, é muito grande e tem uma força enorme, sabe? Mas precisa de todo mundo unido, porque fracionado, Sim. né? Perde as forças. A quem interessa. Né? E é Entendeu? algo que a gente sempre traz, que
por muito tempo foi reforçado esse discurso da desunião, né, entre os profissionais de enfermagem. E hoje a gente coloca muito como uma falta de organização. Sim. E é o que a gente vem tentando conduzir hoje, né? Tanto a nível de conselho como a nível legislativo, que é o entendimento da importância dessa representatividade e de ocupar espaços. A enfermagem é uma das profissões mais bem preparadas para ocupar espaços. Gestão, secretaria, E a minha pergunta era em legislativo. relação justamente isso, porque eu vejo muito a evolução do Corém, do Corém Ceará, né? Eu vejo tanto a jornada de vocês, né, nos interiores, dando atenção, dando suporte, e como a educação continuada está dentro do Corém. Eu vejo vocês através de palestras, através de cursos, de atualizações, sempre movimentando a enfermagem e buscando cada vez mais o convencimento, a conscientização da importância da junção, do equilíbrio, de O que eu saber percebo o identificar Corém a fazendo ética. muito, né? Sim. É a questão do acesso. Tanto o acesso Melhorou à demais. estrutura e tudo lá, mas também o acesso à informação. Sabe? Estão sempre ali colocando, tanto no Instagram quanto em folhetos e tal, eu vejo nos cantos, né, informativos das leis, o que é que pode, o que é que não pode, curso, como a André disse. Antigamente, porque eu vou falar de 15 anos atrás, de enfermagem, 15, 20 anos atrás, tinha o Corém, mas não era de tanto acesso como é hoje, entendeu? De acolher, porque quando você chega lá, você é acolhido, entendeu? Eu noto isso, é uma grande evolução, principalmente agora que eu estou mais assim, acompanhando a presidência, né, E assim, para a gente é muito gratificante ouvir isso, sabe, professora, porque foi uma modificação de espaço. Foi você entender que, acima de tudo, acima de ser conceito de autarquia, nós somos profissionais de enfermagem. Sim. Então, se eu não consigo acolher bem a minha categoria, o que é que eu posso entregar para eles? Né? Se eu não consigo induzi-los, se eu não consigo induzi-los a se capacitar mais, a se valorizar mais, como é que eu vou deixar um bom legado para esses profissionais? Né? Porque o conselho ele tem o seu papel finalístico, que é o papel de uma autarquia que hoje é de uma profissão regulamentada, que é fiscalizar, que é registrar, que é ser tribunal ético, mas o meu papel social como enfermeira. Né? O que é que eu vou entregar junto com essa gestão? Então é um trabalho feito por muitas mãos, né? É continuidade de um trabalho, e a gente sempre foca muito isso porque a gente não faz nada só. Né? Nada que a gente constrói a gente faz sozinho. Então são muitas mãos dedicadas nesse processo de acolher os profissionais, de educar os profissionais, de fazer com que esses profissionais entendam a importância dessa representatividade e da ocupação dos espaços. É o que eu sempre falo, se você pode chegar onde você quiser, porque conhecimento é poder. E o conhecimento ele começa principalmente dentro das instituições. Sim. Por isso, nós nos aproximamos cada vez mais das instituições. E Que é o meu futuro profissional. E eu acho inteligente, porque vocês estão se aproximando do foco. Exato. É dali que começa. Hoje o Como é que eu vou transformar se eu não chegar onde está sendo formado? Sim. Hoje o Conselho tem um departamento exclusivo para ministrar cursos. Sim. Hoje, na data de hoje, o pessoal já está no interior, temos uma batendo pé, aluna, fazendo Nós temos cursos. uma aluna que representa lá. Na Corém, Nós temos uma missão de estudar. que é um queridinho nosso esse projeto, Sim. que iniciou no último ano de mandato da última gestão da Ana, e a gente fez questão de dar continuidade e expandir. Hoje a gente tem representatividade em todas as bastante elogio em regiões. relação a isso. Nós temos uma comissão de estudantes que eu tenho a honra de coordenar. Tenho um amor grande por eles, porque o gás, o sangue no olho, o brilho, né? Quase pensando em me inscrever no Maravilhoso. enfermagem. A gente consegue fazer essa troca, a gente vai passando, porque as gerações anteriores saíam das suas formações, ou nível médio, ou nível superior, sem ter ideia de para que serviu o Corém. Então hoje a gente tem, né, esse foco da comissão também é esse, a gente passa dentro das instituições explicando a função do Corém. Nós temos representantes, né,
das instituições, tanto nível superior como nível médio. A gente faz congresso para eles, a gente está formando para que seja uma geração que tenha realmente uma ideia diferente do que é o conselho, do papel do conselho. O conselho sempre vai estar lá, doutora Andréa, de portas abertas, nas sedes todas, mas é importante a gente frisar também que hoje a gente tem um sistema digital de primeiro mundo, onde você pode fazer, por meio do CIGEM, inscrição, renovação de carteira, negociação, tudo por meio do celular. Aquela despesa de um Sem Uber, precisar, né? E não a gente precisa, tirar uma então, tarde assim, ou um dia. Tudo, né? o Corém vai estar sempre de portas abertas para recebê-los, mas a gente está sempre cada vez mais investindo em informatização para facilitar a vida do nosso profissional. Então, assim, são inúmeros projetos de educação, de segurança, de qualificação para os nossos profissionais que a gente vem trabalhando desde 2018, você não tenha dúvida. Vocês Era mudaram, no Corém outro totalmente hoje. a visão. Outro, Quem não conhecia Corém, hoje conhece o Corém e já vê com outros olhos. Exatamente. Entendeu? Acho que depois que a doutora Ana Paula entrou e colocou os projetos dela para... Isso faz muita diferença. Mas, doutora Sandra, olha, a senhora também não é só um rostinho lindo, não. Eu sou do Corém, fiscal, né? Eu tenho certeza que coordenadores de outras escolas e diretores vão assistir nosso podcast, né? Sempre assistem. E o que é que a senhora, como fiscal, compulsada, tem assim para deixar uma dica para eles, que se acalmem, né? As coisas não são assim, tão fervorosas. Né? O papel da fiscalização, ele primariamente é um papel educativo, que previne erros. Ninguém do Corém fica feliz em ter que punir um profissional. Quando acontece esse processo de um julgamento ético, que é necessário, porque é o nosso papel que está na lei, quando isso acontece, quando necessita, mas é uma última instância. Antes disso, existe todo um processo de educação, de orientação, de prevenção. E o Conselho, o Departamento de Fiscalização, como eu falei, a gente tem um departamento que trabalha educação e ensino, a gente tem um departamento ético, a gente tem diversos departamentos que estão todos os dias de portas abertas para educar, para orientar, para mostrar o caminho. Para dizer, porque essa é a nossa principal intenção, é que o erro não seja cometido. Sim. Porque na enfermagem, quando você comete um erro, você pode comprometer a vida de alguém. Sim. Então, o ideal é que não se cometa erro, que nem chegue nesse ponto. Né? Então, não precisa ter medo da fiscalização, nem do departamento de ética, porque a gente faz um trabalho primariamente educativo. Gente, eu já fui fiscalizado, viu? Desse jeitinho ainda. Ela nem sabia, né? Mas eu fui, vieram aqui, nos visitaram, mostrando tudo direitinho. A gente tudo teve super normal. Uma operação né? recente de estágio, né? Que é uma preocupação. Sim. Nossa. Inclusive, nós chegamos nas coordenações lá, tava todo mundo. Corém tá fiscalizando os estágios. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. É só seguir as leis, leis, né? né? Legal, né? Porque como o papel principal de fiscalizar essas escolas é do Conselho de Educação, Sim. a gente fica um pouco de coadjuvante. Sim, Então, com sim. uma oportunidade de aproximar Sim. o Conselho Regional de Enfermagem dos formadores desses profissionais e dos profissionais que estão indo para campo, né? Sim. Porque estão formando aqueles que vão trazer o nome da profissão. Mas, só para deixar claro, foi tudo tranquilo. Foi só uma A doutora chegou também, se apresentou, né? Estava em visita, aí conversou normal, perguntou, tudo tranquilo também. Gostei demais, ela foi super atenciosa, foi muito bacana. Inclusive, isso fez até a gente reavaliar alguns processos da gente para não cometer erros. É porque, assim, Isso é muito bom, porque às vezes você pode ficar na eu zona fico de imaginando assim, tudo é conforto. muito questão de como a gente está vendo a situação, né? Eu costumo dizer que o fiscal, ele é um ajudante de organização. Sim. Porque, Ele faz dependendo do que for da situação, claro, né? Ela vai te orientar e você vai se organizar. Sim. Como disse, não tem uma intenção de punição. É realmente de prevenção, de organização, orientativa, educativa, entendeu? E foi tudo perfeito e tal, tudo de boa. Deixa eu dar só mais uma informação para você. Sim. Na operação Sim. estágio,
ela começou ainda quando nós iniciamos a luta pela presencialidade. Sim. Porque o MEC, ele não tem fiscais. Então, foi uma proposta que nós fomos ao Ministério da Saúde de subsidiar eles com informações que eles pudessem, inclusive, fundamentar ainda mais a permanência da enfermagem no decreto para ser 100% presencial. Então, dessas fiscalizações, o COFEM sintetizou um relatório, que eu acho que já deve estar finalizado, e o compromisso da gente é encaminhar para o MEC, para poder o MEC ter mais subsídio nessa questão da presencialidade. Até para ele avaliar melhor, né? É o perfil desse A Novitec está tudo bonito, arrumado, muitas instituições. Mas nos interiores do Brasil, não estou falando do Ceará, porque o COFEM já pega o Brasil inteiro, a gente já pegou muitas situações de escolas que não têm postos de estágio. Entramos em escolas extremamente organizadas, como é o caso da Novitec e outras Mas instituições sem que contêm, condições de ofertar. que tem condição, que se dedica, que vai buscar os Articula, convênios, que A gente tem articula, pactuação né? Faz as com convênio de pactuações estágio necessárias. legalizado com Fortaleza e Calcaia. E está presente em Fortaleza, Sim. que é a capital, então Sim. tem muito Sim. hospital. Mas você pega um município pequeno, vou lhe dar aqui um exemplo. Tem município pequeno que não tem hospital secundário. E tem um polo de curso técnico ou de graduação. Onde é que eles vão colocar esses colegas? Inclusive para no meu fazer interior, eu era estágio? O professora. município mais próximo, às vezes Às é mais próximo, é distante. Não tem. Russas, Sim. a Policlínica de Russas. Mas sabe o que me preocupa? Que mesmo quando ele vai no município próximo, ele vai fazer uma visita. Sim. E fazendo uma visita, você não aprende a enfermagem Não. prática, ele não tem Você o não tem essa destaque, Sim, ele tá não todos os observação, dias, né? Tá em Então, observação só. por isso é muito importante essa questão da gente ter essa qualidade. Como acho que a doutora Ana Paula falou, a gente já está ficando menos jovem e daqui a pouco a gente vai precisando cada vez mais de assistência à saúde. E a gente precisa que essas pessoas sejam bem informadas, para que atendam bem a nós, né, nossos filhos, a gente deseja ser bem atendido, que a população brasileira como um todo seja atendida com segurança e com qualidade. Assim. São os dois principais pontos que a gente trabalha. A enfermagem ela precisa trabalhar com segurança e qualidade. E isso tem que ser garantido a partir da formação. Sim, e por estarmos na capital, em Fortaleza, nós temos acesso a postos de saúde próximo, né? Aqui no Conjunto Ceará, tem um posto aqui praticamente na outra rua, Hospital, né? né? Hospital, né? Vai reabrir o Nossa Senhora, né? Então, assim, querendo ou não, é uma facilidade para o aluno, né? O É transporte. mais acessível. Né? Já é pertinho, já não precisa gastar com transporte e tal, dá para ir almoçar em casa, né? Entendeu? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Porque sabia que muitas vezes o aluno ele não consegue imaginar a cabecinha da gestão, da coordenação, mas tudo isso aí para a gente é analisado. Ó, esse pessoal aqui, eles moram mais para lá. Vamos ver se a gente consegue esse posto de saúde que é perto da casa deles. Porque isso aí, entendeu? Essa articulação. E essa Essa logística é articulação muito faz- complicada porque 6 alunos com um professor, né? Dependendo do posto e tal, dependendo do setor. Aí imagina aí, fazer essa logística com X alunos, 3 turmas em para estágio, cada professor, cada lotação, tentando ver, personalizar para cada um. Mas essa lotação faz com que a gente tenha menos desistência. Sim. Quando, às vezes, eu converso com muitos gestores de hospitais, postos de saúde, e às vezes tem aquele impassezinho com as vagas, eu digo, olha, meu aluno precisa trabalhar. Me ajude com essas vagas aqui, André, eu não tenho, eu tenho. Me ajude, meu aluno mora aqui do lado. Mora aqui do lado, tá aqui a ficha dele, olha o endereço dele aqui. Aí a pessoa se comove, a pessoa diz assim, poxa, o aluno mora aqui do lado, Vai estagiar. vai estagiar, vou organizar, vou dar uma olhada aqui, vou analisar direitinho, eu não posso agora, mas eu posso mais na frente. E isso a Novitec sempre É isso que eu ia dizer, mas agora eu vou puxar para mim. Não é toda escola que se Não, preocupa com isso, as não. vagas Tem é pra vaga isso. aqui, bairro tal, dá para você, meu amor? Não dá. Dá não, fica para próximo. Entendeu? Só que a gente tem a preocupação, porque eu digo muito, eu sou do financeiro também, né? A maioria do tempo. E eu digo muito, eu digo, o tanto que o aluno investiu de tempo, o tanto que ele investiu de
financeiramente. Então, às vezes, vem uma dificuldadezinha, o aluno desiste. E é a mesma coisa da gente. A Porque o doutora dinheiro ele tem Paula, preço, o tempo ele tem vocês valor, têm né? um projeto, vocês se dedicam naquele projeto. Às vezes não tem o financeiro também. Às vezes a gente acha que não tem, mas Claro. sempre vem o financeiro. E aí você tem que correr atrás e vir os empecilhos e vai. O aluno não está longe disso, é da mesma forma. Pode ser um projeto grande, mas pode ser um projeto de formação técnica. E ele precisa de um suporte, um vai dar certo, e confie. Isso é muito importante. André e Costinha, isso tem feito toda a diferença na vida dessas pessoas. O olhar de vocês, não? O olhar empático, colocar no lugar dele, saber das dificuldades deles aqui no território, né? Porque, como vocês passaram, né, para nós, conhecem o território, Sim. transitam no território, desenvolvem projetos sociais no território. Sim. Então, vocês acabam sendo a família desses alunos. Assim. Então, isso faz toda a diferença numa instituição de ensino que tem esse olhar mais humano e empático com esse aluno. Né? E eu tenho certeza que esse aluno vai ser grato. Vai. Né? Ele é grato. Ele é grato, vai ser grato. Eu seria. Eu vou fazer um convite agora. Eu vou pegar tá registrando. Venham ver uma assinatura de ata nossa. Claro, com prazer. É emocionante. Venham nos visitar. Convite feito, convite aceito. Pronto. Aceito. Pois Ver os vamos combinar familiares, mesmo. é Olha, muito lindo. É assim, a conquista, o prazer assim de dever cumprido. sim. Às vezes o Coxinha vai lá na frente e ele diz, olha, a minha proposta foi essa. E eu encaminhei vocês até aqui. Você sair de você, que você se comprometeu e você cumpriu, É muito bom. é muito É bom. muito É responsável. Eu gosto, sabe, de ser transparente, de ser verdadeiro. Como diz, né? Gosto de ser genuíno. Porque tudo que é genuíno, propósito, tudo que é genuíno, a probabilidade de erro, de dar errado, é a mínima. É a mínima, porque você está muito mais preocupado com a entrega do que mesmo com o dinheiro ou com qualquer outra Eu coisa que vejo vier. muito comprometimento, tanto na doutora Sandra, doutora Natana, doutora Ana Paula, nem lá, ela sabe que eu sou admiradora dela, eu acompanho o Instagram dela e já encontrei com ela também na Assembleia, já vi esse burro, e eu tentei falar, mas era muita gente, mas eu sempre estou vendo as propostas, o comprometimento, né, de entregar, dizer e realmente fazer o que tá propondo, as meninas também do Corém. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, assim, eu queria parabenizá-los. Eu acho que o compromisso que vocês mostram com a formação desses futuros técnicos de enfermagem, ela diz muito sobre o projeto de vocês como escola, Sim. sabe? É o compromisso, é a vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo e fazer da forma certa. Porque existem muitos caminhos para serem feitos e caminhos talvez até mais fáceis. Sim. Mas o comprometimento de vocês com a educação desses futuros profissionais, ela traz o que a gente busca, que é a valorização desses profissionais. A gente recebe muito aluno aqui de algumas instituições e assim, o grande problema das transferências é em relação aos estágios. Entendeu? Então, a Novitec, ela é legalizada, ela é credenciada, ela é pactuada. Então, tudo flui direitinho. No período certo, você faz o seu estágio, cumpre a carga horária direitinho, o comprometimento com o número de alunos e o professor. A gente não superlota o professor, vai na técnica e a entrega correta, para tudo Isso fluir faz toda a novamente. diferença. E o compromisso com o ensino presencial, que eu acho que é uma das nossas maiores bandeiras e que é uma revolução para a nossa profissão. Sim. A gente vai ter no mercado profissionais que foram formados por EAD e aí entra o exame de proficiência, que eu acho que vai ser uma vantagem muito grande para a gente. Mas a gente tem as boas escolas que se comprometeram com o ensino presencial. Sim. E que isso há anos de evolução para a nossa enfermagem. Né? E eu quero parabenizar também pelo compromisso em estar dentro desse território de periferia. Sim. Né? Porque Foi difícil, ninguém eu acreditava. imagino, né, o quanto isso é difícil. Eu estava falando para o professor Costinha que, apesar de ser periferia,
mas é um dos grandes bairros da cidade, né? Aqui É quase uma cidade. Inclusive, quase uma cidade. doutora Ana Paula, nós né? temos alunos aqui, que a gente até falou no nosso podcast do bairro. Nós temos aluno aqui do Eusébio, Messejana, Maracanaú, Canidé, Para passar as barreiras. Patinga, Pacatuba, Paracuru. Então, quando você trabalha de seriedade e compromisso, o nome vai crescendo e vem pessoas de outros espaços também. Então, assim, eu sou muito de reconhecer as ideias ousadas, né? Então, no início pode ter batido aquele medo, nós vamos instalar aqui, não vamos instalar no centro da cidade, por Não, e o exemplo. Coxinha às vezes né? falava assim, e quando vai acabar esses alunos aqui do Conjunto Né, Ceará já, e do né? Genibaú? Aí eu não vai acabar. Outras pessoas vão completar 18 anos. E a gente, como eu já havia falado, a gente faz um projeto muito legal com as escolas de ensino médio. A gente faz aulas de primeiros Vai socorros. entregar a prospecção. Vai entregar a prospecção. Então, o aluno que escolhe estudar na Novitec, ele já tem um tio, um amigo, um vizinho que já passou por aqui. Mãe e filha. É, A filha vem, aí termina o curso, se emprega, Aí aí chega vem a mãe, vem a irmã, aí aí começa. aí tem rua aqui no Genibaú e aqui no Conjunto Ceará que tem 6, 7 pessoas da mesma rua. Isso é muito... Eu gosto muito disso da regionalização que a Ana trouxe, porque é uma identidade do bairro. Sim. Né? Para mim é uma muito referência. sentimental, porque Quando se eu- fosse na minha época, eu com certeza Não, teria as outras muito facilidades, mais né? aqui, Eu não, mais apesar de eu assim. acompanhar a doutora Ana Paula, mas eu não sabia que ela era aqui do Eu Genibaú. também não Agora eu sabia, tenho não. minha plena admiração. Porque uma coisa, às vezes o Coxinha brinca comigo e diz assim, você ajudar alguém, você tendo dinheiro, valeu, você ajudou. Mas você ajudar alguém, você não tendo o suficiente, você dividir o que é seu. É aquela história. Eu A digo, atenção de quem não está fazendo nada. Mas a atenção de Agora quem... você que está com a demanda lá em cima, não tem tempo para nada, você parar, olhar para a pessoa e ter esse carinho, essa atenção, é totalmente diferente. É outro valor. É você dar o que você realmente tem. Entendeu? É outro valor. Aí eu digo assim, a doutora Ana Paula, não desmerecendo, mas sair aqui, né, do nosso bairro aqui do lado, que é o Genibaú, tem toda a minha admiração, a maioria dos nossos alunos também vem desses bairros adjacentes daqui, né? E ela ter conseguido chegar onde chegou, ela impulsiona bem mais outras mulheres, outras senhoras, adolescentes, porque o nosso público aqui vira referência. Diz assim, ela saiu daqui do meu bairro, eu vou sair também. Eu quero chegar onde ela chegou. E é possível, Eu sempre falo com isso, dedicação, sempre falo. com a dedicação, com compromisso. Só não queria ser- Essa é a missão. Não, mas eu vou chegar nesse nível também, mas não implicar política. Ah, mas eu tenho certeza que essa condição, né, que a doutora Ana Paula está, faz muito jus o trabalho que ela tem desenvolvido, né? Porque isso é uma forma de reconhecimento. E uma coisa muito legal também, assim, que eu vejo nas mudanças aqui em Fortaleza, é encontrar bons alunos que saíram daqui. Eu tenho amigas pessoais, inclusive, que são aqui do bairro, que hoje estão atuando, saíram daqui recentemente, Oi? e que são referências, assim, né? E que estão fazendo um bom trabalho, são dedicados e que mostram que realmente fizeram uma formação de qualidade. Isso faz toda a diferença. Doutora Ana Paula, e como é que tá os projetos para esse ano? Fala aí, agora bora falar de futuro. A gente foi lá atrás, a gente viajou, vamos começar agora, não foi com o presente, a gente foi lá atrás, agora foi presente. E agora para frente? Professor Coxinha e professor André, o maior desafio é unir a categoria. Falar da importância deste mandato, que ele, apesar de eu estar na representação dele, ele é um mandato coletivo. Eu trabalho ele de maneira muito coletiva. Os mais de 140 projetos que foram apresentados, eles não vieram só da minha cabeça, alguns sim, mas a grande maioria da cabeça de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, que fazem um mandato junto conosco, de acadêmicos, inclusive, de enfermagem, que fazem parte da comissão estudantil do Corém Ceará. Então, a gente faz um trabalho mesmo de cunho coletivo, mostrando a importância.
se dedicando, indo até os territórios mais vulneráveis, fazendo também ações importantes, que é, né, com os alunos, mas também indo visitar o profissional, ouvindo, né, esse desafio que a gente tem que fazer a escutativa de cada um deles. Então, o maior desafio desse ano é tanto a gente conseguir a aprovação da PEC, que a gente estava colocando como meta a gente conseguir esse ano, porque é um ano político, né? Sim. Então é estratégico, é político, e a gente ter esse ganho na vida do colega, né? Porque o ano político ele traz também muitas coisas difíceis. Por exemplo, vem eleição, aí vem o pessoal querer botar o voto de cabresto, vem o pessoal querer comprar a política antiga, querer comprar o voto, e a gente precisa começar a ensinar a enfermagem a ter o seu espaço, né? A ter o seu sentimento de pertencimento àquela classe. A classe precisa ter esse sentimento, né? Então, é mais desafiador de tudo é esse momento de... Não é a política, não é o mandato, é o que a gente já tem conquistado e o que a gente ainda pode conquistar, né? Eu sempre falo assim, né? O Né tá demais hoje, aqui na minha boca. Eu sempre falo assim para os meus colegas que você não precisa gostar de mim, né? A figura CPF Ana Paula. Você só precisa pesquisar, compreender, verificar o que já foi feito, o que nós já fizemos, o que já andou e a importância dessa representação. Sim. E aí você fazendo essa pesquisa, você faz uma reflexão. É importante para nós? Sim ou não? E ao fazer essa reflexão, você vai analisar se é importante ou não, se não está fazendo nenhuma diferença na sua vida. Eu, embora eu esteja à frente do trabalho, eu consigo chegar no interior do estado e me sentir satisfeita com o meu trabalho de ver que a vida de um colega mudou para melhor por conta desse trabalho que a gente vem fazendo, né? Então, esse é o maior desafio, unir, organizar e fazer com que cada um tenha um sentimento de pertencimento a essa categoria, a essa profissão. E a você, que é aluna aqui da Nova ETEC, não pense, pelo fato de você ser aluno, você não pertence à enfermagem, porque a gente sempre coloca que quando você faz a escolha de vir até essa instituição e se matricular no curso de enfermagem, você já faz parte da família. Concordo 100%. Então você está apenas em processo de formação. Então hoje o aluno de enfermagem, ele é um ponto decisivo para os nossos avanços. Por isso que eu tenho muito carinho e respeito por estar sempre nas instituições que têm compromisso com o ensino de qualidade, para falar com os alunos, para dizer que esse trabalho que nós estamos fazendo hoje é o trabalho que vai trazer resultados positivos para cada um dos que estão matriculados hoje aqui na Nova ETEC. Então é um trabalho que se planta hoje para se colher mais à frente. Mais à frente nós, eu, o professor Costinha, a professora André, a doutora Nata, a doutora Sandra, já vamos estar aposentados. Quem vai colher esses frutos aí é a juventude. É outro sonho meu esse dia. É a juventude, né? Então, assim, a gente tem tempo, tem prazo de validade. Sim. Hoje a gente tem 2, 3 empregos às vezes, hoje a gente faz 2, 3 atividades. O Costinha, o professor Costinha, que tem a cabeça a mil, desenvolve 3 ou 4 projetos junto com a André, mas daqui a pouco a gente vai esmorecendo e tem que vir um novo. Tem que vir a juventude para poder fazer isso. Daqui a pouco a doutora Sandra se aposenta, mas tem que ter uma nova enfermeira com expertise na terapia intensiva neonatal para cuidar do menino, que ela cuida de meio quilo, que ela costuma Até dizer, porque a maioria dos né? meninos que nasceram passaram. Exatamente. Então, aí tem a Valdeglass que está nos acompanhando, que faz parte da comissão, que é apaixonada por NEL. A gente já ensina ela a se transformar em uma profissional de NEL. A doutora Natana daqui a pouco deixa de ser presidente, a gente tem que pensar já em quem vai substituir a doutora Natana. Quem é essa nova liderança que nós estamos formando hoje? Porque eu passei por lá. Mas eu quero poder colocar uma nova pessoa lá e dar experiência para uma nova pessoa. Sim. Colocar não, ajudar a preciso, pessoa a ter a experiência da presidência, porque eu ajudo, porque o desafio maior é estar, não é chegar, é estar. É estar. Fazer a gestão. É fazer a Um gestão. amadurecimento assim Isso. absurdo. A gente amadurece uns 50 anos na presença do Corém em 3 anos. É muito desafio. Porque é desafio. Você tem que dar conta dos profissionais. 117 Quantos mil anos em três? cabeças. A senhora disse? Uns 50. Já não tem números.
Eu vejo tudo assim. E ela tá tão bem. E ela tá tão bem. Os 50 foi tão exagerado da minha parte, mas um 10, acho que uns 10 eu acredito que sim. Porque se a gente não for exagerado, né, gente? Sim. Mas uns 10 a gente, assim, tudo que eu sei hoje, a expertise profissional, a expertise em gestão pública, claro que a minha área, eu também tenho muita formação na área de gestão, experiência Sim. na área de gestão também, mas a gestão do Conselho Regional de Enfermagem e agora do Conselho Federal de Enfermagem, elas foram decisivas para a minha formação, para o que eu sou hoje, para os projetos que eu costumo construir hoje, para essa perspicácia de entender o momento e fazer um link com a enfermagem. É algo fantástico você dirigir o conselho e poder dirigir fazendo acontecer. Porque lá atrás tinha pessoas que dirigiam, achavam que era sentar na cadeira e estar mandando os outros. Não é assim. Né? Não é assim que funciona. Você sabe, né? Longe. Construção coletiva é muito difícil. Até nas nossas empresas, em todo canto, é você construir, é você deixar legado, é você deixar transformação, que é muito parecido com a trajetória de vocês aqui na Novetec, que vocês hoje são empreendedores do ramo da educação, já estão fixados no mercado de trabalho, mas estão construindo agora o legado. Quando eu cheguei, o doutor professor Cortinha me perguntava: o que é que você acha? Eu acho que a escola está muito bem. Sim. Falei isso para ele. Ele disse: não, eu acho que está faltando algo. É o legado que ele quer construir, que é o a mais. Que é justamente de se diferenciar do mais do mesmo. É a expansão. É a expansão. Está aqui o mais do mesmo. Mas quem quer construir legado, ele quer construir para se diferenciar daqueles que já puderam estar. Então, essa construção de legado, ela é extremamente gratificante para quem ocupa, quem constrói um projeto do zero, ou para quem ocupa uma gestão na presidência do Corém, do COFEM, ou, sei lá, no parlamento, como parlamentar, como prefeito de uma cidade. Então, você vai ser prefeito de uma cidade. Para quê? O que é que você quer deixar de legado? É a primeira pergunta que você quer fazer. Você vai ser empresário da educação? Você precisa se fazer, né? Você vai ser empresário da educação para quê? É só para ter dinheiro? Dinheiro não é tudo, gente. Dinheiro, eu sempre digo, qual é o legado Mas que você eu vai falo isso deixar? em sala com os alunos, acredita? É muito bom. Eu falo isso. Eu brinco com eles assim, quem quer 1 milhão? Aí todo mundo levanta a mão, eu também. Agora a questão é, para quê? Por quê? O propósito disso? Porque se for só para tu dizer que tem mais do que o teu vizinho, não vai vir não. Não vai vir não. Enquanto tiver essa mentalidade, ele não vai acontecer. Porque você não vai ter um processo para chegar até aquele Agora valor. eu vou usar a minha palavra. Vai. Sabe por quê? Porque esse propósito não é genuíno. Ele não é de verdade. Ele não vale. Ele Entendeu? não vai vir porque você não tem propósito. Tem que ser do jeito que a doutora Ana Paula fala, sorrindo, fala com aquele brilho, com aquele carinho. Aí ele vai vir. Aquele pertencimento. Tá entendendo? Aquele amor pela causa. Do mesmo jeito que nós temos aqui pela Novetec. Entendeu? Aí ele vai vir. Eu saio daqui mais admirador, né? Do trabalho de vocês. Eu tenho um carinho absurdo dessa instituição, você sabe. Eu sempre digo, quando eu venho aqui, professor Costa, o trabalho você vem te chamar e a gente vem. É 2 trabalhos, é você chamar e a gente vir. Porque a gente admira o trabalho de vocês. A gente vê a qualidade do aluno, o comprometimento dele, a vontade dele fazer a diferença. E a gente vê esse impacto como encontra os ex-alunos de vocês nos locais de trabalho, pessoas comprometidas, pessoas bem informadas. Sim. Então, assim, é uma parceria que nos alegra. Sim. De verdade. E nós trabalhamos muito para ouvir isso. Né? A gente se entrega muito para a gente ouvir Um isso. afago, né? Porque assim, Dias gente, eu sei difíceis, que vocês são é um afago. enfermeiros, doutores, mas vocês não são só isso. Né? Hoje vocês ocupam o mais alto cargo do conselho. Da Da enfermagem. enfermagem. Mas não é verdade? Olha, vai ganhar uma mansala. É muito legal, porque
eu acho que isso possibilita todo mundo sonhar Sim. com esses espaços, né? Como você estava colocando, a Ana saiu do Genibaú, Sim. não desmerecendo o local, Não. mas é uma periferia e a gente tem Sim. menos oportunidades. Sim. E aí você alcançar grandes locais, isso faz outras pessoas sonharem, isso faz Sim. outras pessoas quererem se dedicar Quantas apesar das pessoas não vão dificuldades. se espelhar Exatamente. na trajetória? Porque É isso é muito possível, gratificante, né? isso é muito legal. Hoje eu ocupar a cadeira de presidente do Conselho Regional de Enfermagem, eu sempre coloco isso, eu não sou, eu sou um enfermeiro. Carros são Então, passageiros. os carros são passageiros. E o que eu quero deixar, e o que eu quero que fique para quando eu encerrar o meu mandato agora, dia 31 de dezembro, é que novas pessoas, e aí eu vou apoiar as boas pessoas com boas propostas, que elas ocupem e deem continuidade. É um Sim, filho, a sim. gente cria como um Se filho, dedica a gente tanto, né? cuida, que se dedica. a gente não aceita a Não pessoa. pode colocar na mão de pessoas que não têm esse compromisso. Né? Isso não pode. Gente, mais alguma coisa, doutora? Não, nosso bate-papo. Foi demais, fluiu, né? Graças a Deus, eu tava muito nervoso. Eu tava realizando meu sonho, né? A primeira pergunta assim, que veio na cabeça da gente, vamos perguntar o que se elas já são. Tipo assim, já fazem tudo mesmo ao alcance, como diz quem, com as armas que tem, elas usam e fazem bonito. Porque eu tenho muito, como é que eu digo? Eu elogio vocês para os nossos alunos, para os nossos professores, porque a gente vê o trabalho de vocês. Muita coisa, gente. Foi uma hora de podcast. Eu não vou mentir, não. Depois que eu me acalmei, eu ficaria 3 horas falando, mas não pode, E a né? gente gosta de falar, você deixou a E meus alunos devem estar dizendo isso aí, não fala, né? A doutora Ai, Antônia quer deixar algum recado? Eu quero deixar um recado para vocês, Como os é? profissionais Do centro. do centro. Isso. Quero deixar um recado para vocês, futuros profissionais de enfermagem, que estão se dedicando nesse momento aqui dentro da Novetec e em tantas outras instituições. Não percam o foco de vocês. Conhecimento é poder. E quando a gente entende isso, a gente avança, a gente consegue ocupar espaços e a gente consegue representar aquilo que a gente se dispôs a fazer. Então, que vocês entendam que o conselho de classe, ele é para a sociedade e para vocês, futuros profissionais, também. Esse espaço é de vocês e que um dia pode ser um de vocês também ocupando essa cadeira de presidência e tantos outros locais de liderança. Não desistam e entendam que o sonho de vocês também é muito importante para nós, que hoje fazendo dessas gestões, porque vocês também podem ser futuros líderes e a gente quer deixar na mão de bons profissionais. Perfeito. E você vê que tudo que ela está dizendo, a prova está aqui. É possível, gente. É possível. Não estou dizendo que vai ser fácil. Nunca foi, nunca será. Entendeu? Mas é possível. Está aqui. Tá aqui. Precisa dizer mal, porque está aqui. Não tem mal que você disse, né? Doutora Sandra. Doutora Paula falou já. Não, só dizer que continuem sonhando, porque quem não sonha não vive. O sonho é que nos motiva e nos impulsiona. Então continue sonhando, porque esse sonho é a garantia do seu sucesso. E na mesma linha, né? Que pra gente colher, a gente precisa plantar. Você está plantando hoje com estudo, com sacrifício. A Ana Paula não falou uma coisa que ela sempre fala, que eu acho maior barato, que ela disse que quando ela estava na faculdade, o recurso financeiro era tão pouco que ela dividia um copo de café com a colega. Eu disse, então, para testemunhar o quanto foi difícil, Sim. mas foi um caminho que foi plantado e que hoje a gente colhe os frutos. Sim. É sacrificante, é complicado, é difícil. Tem hora que você tem vontade de sentar no chão e chorar. Se você tiver vontade, sente, chore, enxugue as lágrimas e continue, porque a gente só colhe quando a gente planta. E eu acredito que o que a gente planta com lágrima, a gente colhe com sorriso, e a vitória é certa. A senhora ela tem um dom, né? Quer deixar um recado? O nome dela é Sandra. O nome dela é Sandra. A gente faz uma brincadeira e fala assim, Sandra. O nome dela é Sandra. Gente, então, muito obrigado. Até o próximo podcast. Você escolheu ser diferente, você escolheu ser Novetec.